conhecem um pouco, talvez assistindo um pouco de televisão, mas na televisão e entrevista, falando a meu respeito. Mas eu tenho 58 anos, nasci aqui na cidade de São Paulo, minha metade é baiana, meu pai já faleceu, minha mãe também já se foi, mas meu pai era da Bahia, tenho um enorme orgulho de ter no meu sangue, parte do meu sangue são sangue nordestino, como de muitas pessoas que migraram para cá. E os Doria, que são de origem genovesa, italiana, migraram para a Bahia, da Bahia vieram para as partes da família, da Bahia vieram aqui para São Paulo. Então, esse sangue italiano me faz também muito próximo da morte, muito próximo dos Juventus e muito próximo de todos aqueles que, como eu, têm uma origem italiana. Eu, aliás, pude estudar, aliás, eu nem tinha comentado isso com vocês. Eu estudei na Itália, a convite, sabe de quem? André Franco Montoro. Fiz um ano de curso na Universidade de Roma, junto com Fernando Franco Montoro, que é um dos filhos mais novos do Montoro, pai do Andrezinho, que está conosco na campanha, e fui estudar na Itália a convite do Montoro, exatamente por causa da DCI, da democracia cristã, cuja força era na Alemanha e era na Itália. Essa é até hoje. Então, aprendi italiano, falo italiano, gosto muito, vivi em Roma. Viver em Roma é um privilégio, mas isso é parte da minha vida. Sou pai de 3 filhos, um filho de 21 anos, um filho de 15, uma filha de 13, tenho um casamento, 23 anos de casamento com a Bia, que também é de origem italiana, só que de Santa Catarina. Amo a minha família, como amo a minha cidade, e amo também os meus amigos. Sou uma pessoa afetiva no trato, gosto de ter bom sentimento, pratico bom sentimento, sou um agregador, a vida inteira fui um agregador, sou amigo dos meus amigos, não pergunto dos meus amigos qual a disposição política, ou partidária, ou de qualquer espécie. Se é boa pessoa, é meu amigo. E eu tenho isso como princípio de vida. Não sou fazedor de inimigos, sou fazedor de amigos, a vida inteira. Criei o Cimito, que me conhece desde muito tempo, sabe disso, sempre fui cultivador de amigos. Eu acho muito melhor você somar na vida do que subtrair em tudo. A vida é pródiga para aqueles que somam e nem sempre é pródiga para aqueles que são da subtração ou que são divisionistas, né, que pregam ódio, a briga, riscam o giz no chão. Eu prefiro sempre a amizade, o bom gesto, o abraço, o aperto de mão. Você constrói muito mais. Acho que na vida pública também. Eu vivi a experiência, falando em vida pública, 2 vezes, 2 oportunidades, somando um período de 7 anos a vida executiva. Fui secretário do Mário Covas, foi prefeito, foi governador, deputado estadual, deputado federal, senador da República. Se vivo fosse, teria sido presidente da República do Brasil, se Deus não o tivesse levado para ser conselheiro lá em cima. O Mário Covas, eu tive o privilégio, com 22 anos, eu fui secretário do Mário Covas e presidente da Paulistur, que administrava o ANB. Hoje é ANB SA, naquela época era Paulistur SA. E o Mário sempre acreditou nos jovens, me deu a oportunidade, e lá eu fiz durante 3 anos, realizei a minha missão e a minha função com a liderança do Mário Covas, de quem eu vou falar daqui a pouco. Depois fui presidente da Embratur, fui o mais jovem presidente da Embratur, com 25 anos, no governo José Sarney, e teria sido o governo Tancredo Neves, não fosse também a lastimável perda do Dr. Tancredo, que eleito não tomou posse porque faleceu antes de ter a oportunidade de cumprir o seu mandato como presidente da República. Eu fui na força, naquele momento, nas forças aliadas aqui de São Paulo, indicado presidente da Embratur, onde eu cumpri 3 anos e meio também de função pública. E além disso, lá atrás, tem uma história da minha própria família. Meu pai foi deputado federal pelo PDC, o Partido Democrata Cristão, da Bahia. Embora morasse aqui em São Paulo, imigrante, como muitos, veio aqui em busca do seu sonho. Quase todos os nordestinos que vieram para cá, vieram pela razão da busca do seu sonho. Mas ele, convidado pelo André Franco Montoro, foi saudoso ex-governador, fundador do PSDB, meu pai aceitou o convite, mas disse: eu quero ser candidato pela Bahia. Voltou para o seu estado, foi o segundo deputado federal mais eleito pela Bahia, foi para a Câmara Federal, assumiu em 62 o mandato, que deveria ter sido 62, 66, não fosse por um obstáculo que lamentavelmente marcou a história do Brasil, a ditadura militar, em 1º de abril de 1964. Meu pai foi cassado, teve seu mandato cassado, foi para o exílio. Eu fui pouco tempo depois, 1 ano depois, com a minha mãe, o meu irmão menor. Ficamos 2 anos no exílio, na Europa, até que acabou o dinheiro, nós tínhamos que voltar para cá, e minha mãe passou a ser a rima de família, e passamos aí uma dificuldade tremenda. Tudo aquilo que meu pai tinha conquistado perdeu, uma cassação
A ditadura não é algo que você planeja, organiza, não é uma viagem de férias, nem um programa de curso do escritor. Você simplesmente, da noite para o dia, tem que sair com o que você tiver, porque senão você vai preso, como muitos foram, muitos torturados, alguns mortos, inclusive. Uma experiência muito dura da nossa vida, mas a experiência que permitiu que eu compreendesse, primeiro, o valor da mulher, das mães. Minha mãe foi uma heroína para mim e para o meu irmão, porque sem condições, sem o apoio da própria família, ela foi muito solidária. Meu pai, obviamente, não podia, estava fora do Brasil, eu era pequeno, meu irmão também. Ela foi a guerreira que nos sustentou com enorme dificuldade, com o distanciamento da sua família, sem dinheiro, com trancos e barrancos, mas foi a guerreira que nos deu a oportunidade de estudar. Mudei de escola privada para escola pública, não tinha dinheiro para pagar a escola privada, de motorista e automóvel, o motorista era o do ônibus, o veículo era o do ônibus também, e o meio de pagamento era o passe da CMTC. Minha vida mudou também, nosso status, nossa posição saiu de algo muito bom para algo muito difícil. E aí eu aprendi também o valor da vida, o que é enfrentar a dificuldade. Enfrentar a dificuldade depois de ter chegado num nível bastante elevado. Aliás, tão ruim quanto não ter, é você ter e perder. Espero que ninguém tenha passado por isso, e se passou, levou isso como experiência na sua vida. Minha mãe muito guerreira, meu pai ausente, não pôde nos deixar nada, nenhuma herança. Meu pai não pôde nos deixar herança material, nem dinheiro, nem propriedade. O que ele pôde nos dar foi caráter, lições de caráter, lições de moral, de um homem que resistiu à ditadura militar, não se entregou, por isso foi penalizado com o exílio, com a perda de seu mandato e com um período de 10 anos ausente do Brasil. E a minha mãe, como já mencionei, a guerreira que nos ensinou o valor de uma mãe, o valor de uma família e o valor de compreender a força do trabalho e a dedicação. Tudo isso influenciou muito a minha vida. E quis o destino que anos depois o mesmo Montoro que convidou meu pai para ser deputado federal me convidou, menino, para em 1978 ajudá-lo na campanha para eleger o Montoro senador da República. Em 1978 o Montoro foi eleito. Os que são mais experientes, com mais tempo de vida, vão se lembrar daquela eleição. Ele fez 5,5 milhões de votos, eleito senador da República pelo MDB. Depois, em 82, pelo PMDB, já uma nova sigla, Montoro foi eleito governador do Estado de São Paulo, e muito bem eleito governador do Estado de São Paulo. Mário Covas, em 83, indicado, assumiu a Prefeitura de São Paulo, eu fui para a Secretaria, fiquei com ele, e em 84, fui um dos organizadores dos comícios das diretas já em São Paulo, Praça da Sé, 25 de janeiro de 84, um marco na história da democracia brasileira. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de estar lá na Praça da Sé, naquele final de tarde, início de noite, memorável. Aquilo começou a mudar a história política e da redemocratização do Brasil. Depois, em frente à Catedral da Candelária, no Rio de Janeiro, Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, depois fomos a Curitiba, Porto Alegre e Recife, e prosseguimos depois, em 1985, na histórica campanha que levou Tancredo Neves a ser eleito presidente do Brasil. Eu estava lá, ainda menino, por delegação do Dr. André do Montoro. Eu coordenei todos os comícios, tive o privilégio de convidar duas personagens femininas que se projetaram nesse momento da redemocratização brasileira. A Fafá de Belém passou a ser a voz das diretas, e a musa das diretas, a Cristiane Torrão. Tive o privilégio de convidar as duas para se integrarem a este programa. E o doutor André Montoro escolheu a voz masculina das diretas, o Osmar Santos. Aliás, várias vezes esteve aqui na Rua Javari fazendo a transmissão dos jogos para a Rádio Jovem Pan. Está ainda vivo, apesar de todo o sofrimento, está aí uma figura amável, majestosa, meu amigo, até hoje nós mantemos a nossa relação. Isso é um pouco a história da minha vida. Vivi 7 anos, portanto, na vida pública, como executivo, no plano municipal e no plano federal, e tive um aprendizado de grandes líderes. É muito importante na vida você respeitar os grandes líderes que influenciam a sua existência. Primeiro, certamente, como vocês, a influência dos pais. É difícil um filho não reconhecer a influência da sua mãe e do seu pai na sua trajetória de vida, e reconhecer a importância do pai e da mãe na existência. Eu reconheço e agradeço pelo que o meu pai pôde nos oferecer, moral e caráter, e minha mãe, o sentimento da guerreira e da lutadora. E na vida política, o Montoro
certamente foi a primeira grande influência. Tinha uma enorme admiração pelo Montoro, um jeito sempre muito agregador. O Montoro acreditava nas pessoas, era um descentralizador, acreditava na participação, adorava os jovens, ele convivia com os jovens, adorava, ele era professor de direito, então ele já tinha o princípio, ele professorava aos jovens na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e adorava conviver com os jovens, gostava de tudo que era novo. Montoro era um visionário, sempre olhando muito à frente. Montoro me apresentou o Mário Covas. Mário Covas foi indicado prefeito, ele não era feliz pelo fato de ter sido indicado prefeito, ele gostaria de ter sido eleito prefeito de São Paulo, mas a regra naquele momento, quem indicava o prefeito, naquela época, era o governador do estado, o prefeito da capital, e a Assembleia Legislativa tinha que aprovar. Mas o Mário foi um gigante à frente da Prefeitura de São Paulo, e tornei amigo e grande admirador do Mário Covas, e hoje professo e continuo essa admiração pela Lila, pela viúva, que continua bem, infelizmente, com saúde, viva, muito atenta às questões políticas do Brasil, e aos seus 3 filhos, a Renata e o Zuzinho, seus 2 filhos, a Renata e o Zuzinho, e o seu sobrinho, o Bruno Covas, o Bruno deputado federal, e o Mário Covas Neto, vereador na cidade de São Paulo. O Mário foi um gigante como prefeito da cidade de São Paulo. Ele que me ensinou que o bom prefeito, como lembrou aqui, acho que foi o Eduardo, o Lepic, vamos lembrar, não é o prefeito de gabinete, é o prefeito de rua, é o prefeito do bairro, é aquele que vai ao encontro da população e não fica encastelado. O encastelamento não produz um bom prefeito. Lamentavelmente, temos neste momento um mau prefeito da cidade de São Paulo, que pode ter suas boas intenções, mas ele não consegue ser um bom prefeito porque não vive a cidade, não está presente na cidade. E essa é uma lição, seja pelo equívoco, seja pelo acerto, que eu aprendi, e desde cedo, ao ser eleito prefeito de São Paulo, vou fazer uma parte considerável da nossa administração nos bairros, presente nos bairros. É assim que você pode prefeitar adequadamente, conhecendo os problemas, convivendo com as pessoas, estando próximo a elas. É assim que se deve fazer. Mário Covas já fez isso no tempo em que foi prefeito da cidade de São Paulo, 83, 84 e 1985. Foi ele que introduziu os mutirões do Mário Covas. Vocês, alguns talvez tenham vivenciado, outros se lembram historicamente dos mutirões do Mário Covas, que nada mais era do que um convite à participação, lembra-se do Montoro, comunidade participando, o povo ajudando, contribuindo, e o poder público servindo, como cabe a um poder público correto. Servir o povo e não servir-se do povo. Quis o destino que o Mário Covas, apresentado por mim, apresentado a mim pelo Franco Montoro, me apresentasse uma outra figura majestosa da vida pública brasileira, Geraldo Alckmin, ou Geraldinho, como o Mário Covas gostava e sempre chamava o Geraldo Alckmin. Eu nunca ouvi o Mário Covas chamar o Geraldo de Geraldo nem de Alckmin. Era o Geraldinho, tinha um carinho muito grande pelo Geraldo Alckmin. Deputado estadual, vereador, prefeito da sua cidade, Pindamonhangaba, depois vice-governador. Quis o destino que, sucedendo à morte de Mário Covas, ele ocupasse o governo de São Paulo. 4 mandatos como governador, o governador mais longevo da história política do estado de São Paulo. E olha, nós todos aqui, eu tenho certeza que vocês conjugam a mesma opinião. Um orgulho ter um homem da dimensão e do parâmetro de moralidade, de decência, de honestidade de um Geraldo Alckmin. Em meio a um país que vive escândalos, do mensalão ao petrolão, e não para de ter escândalo, coisa impressionante. Vocês já viram a internet hoje? Leia os jornais de novo. Mais um escândalo, não sei quantos milhões de dinheiro, 173 milhões de dinheiro desviado para pagar marqueteiro do PT. Vai estar nos jornais amanhã, se quiserem, entrem na internet e vão ver hoje. Não para, toda semana tem um escândalo promovido por quem? Pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. É esse partido que está aí, que promove toda semana o dissabor e a tristeza de nós abrirmos os jornais, ou assistirmos os telejornais à noite, ou ouvirmos o rádio com notícias tão ruins. Então, minhas amigas, meus amigos, ter um homem com a decência do Geraldo Alckmin ocupando a posição que ocupa no Palácio dos Bandeirantes, um homem que é incapaz de pegar um clipe, uma honestidade a toda a prova, uma decência absoluta. É um orgulho poder estar num estado como cidadão de alguém que, ao contrário daquilo que promove o PT, tem a decência como um princípio de vida. E todos do PSDB, sem contar a lembrança que o maior estadista que este país já produziu e já teve o privilégio de
presidir o país chama-se Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, homem decente, homem correto, provo, que mudou a história econômica e a história do desenvolvimento econômico e social do país. Com grandeza e com a dimensão de uma obra que ele fez em 8 anos de governo, que foi transformador. Foi transformador. Todos os grandes programas sociais que deram certo, inclusive no governo do PT, foram iniciados no governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Este é um homem que também enxergava muito à frente do seu tempo. Além disso, o próprio PSDB produziu o melhor ministro da saúde da história desse país. Nós tivemos grandes ministros da saúde. Zé Serra, o Serra foi ministro da saúde, depois foi prefeito, governador, senador da República. Olha, um partido com valores desta ordem, como é bom você frequentar um partido que tem nomes desta projeção e com currículo limpo, decente, de realizações em prol da sua cidade, do seu estado e do país. E veja o valor das prévias, como lembrou o Lepic e como lembrou também o Edu. O único partido que faz prévias no Brasil é o PSDB. E qual é a única cidade, qual é o único local onde tem prévia? São Paulo. Berço do PSDB, berço importante da nossa democracia mais moderna, e é aqui que nós estamos fazendo as prévias. Eu acho que vocês talvez, vez ou outra, nos canais a cabo, na televisão, no rádio, ou lendo jornais ou internet, estão acompanhando as primárias nos Estados Unidos. São as prévias americanas, nós chamamos aqui as primárias americanas de prévias na cidade de São Paulo. É o mesmo procedimento. É a comunidade, ou seja, filiados do PSDB. Eu vejo que aqui há vários filiados do PSDB, outros que não são, mas poderão ser, em algum momento, venham, participem. É bom fazer cidadania através da participação partidária, é legítimo, não tem mal nenhum, ao contrário, é muito saudável e muito bom. Nós estamos fazendo as primárias aqui na cidade de São Paulo e criando a oportunidade para 27 mil filiados do PSDB votarem no próximo domingo, dia 28, das 9 da manhã às 3 da tarde, no candidato que julgarem mais adequado para disputar a Prefeitura de São Paulo. Nós temos 3 candidatos: Ricardo Tripoli, o André Matarazzo e o João Dória. Por coincidência, 3 oriundos, 3 de origem de famílias italianas. É uma coincidência também talvez histórica, de 3 candidatos do PSDB, e me excluindo 3 bons candidatos, ou seja, o partido oferece aqui mais uma vez uma boa oportunidade com pessoas de bem, com currículo, com uma boa trajetória. Olha o valor de um partido que respeita a democracia e que respeita o direito dos seus filiados de fazerem a escolha daquele que eles entendem ser o melhor candidato para disputar a Prefeitura de São Paulo. Eu me candidatei, obedeci as regras, fiz a minha inscrição e segui a orientação do meu mestre. O meu mestre chama-se Geraldo Alckmin. Lá atrás, no final do mês de julho, ele me disse: João, viabilize a sua candidatura. Nunca disse: você será o meu candidato. Viabilize a sua candidatura. Não, o que eu devo fazer? Ele disse: amassar barro, gastar sola de sapato, ir ao encontro da militância, ou seja, dos filiados, principalmente da Zona Leste e na Zona Sul, para conhecer os limites da cidade, ser o que você é, não queira ser diferente do que você é, mostre a sua história, seja você mesmo. E, se possível, além de falar e se apresentar, ouça também, incorpore ideias, sugestões da militância dos filiados do PSDB. 5 lições importantíssimas. Eu segui rigorosamente os 5 pontos dessas lições que me ensinou o mestre Geraldo Alckmin. Mestre na democracia, mestre na participação, mestre no bom sentimento, não impôs, olha, não, esse é o meu candidato, sou amigo do Geraldo há 36 anos, em nenhum momento ele diz: você será o meu candidato. Viabilize a sua candidatura, vá para a rua e transforme a sua força na força do voto daqueles que têm a oportunidade de votar nesta primeira etapa, que são os filiados do PSDB. Depois o André Matarazzo fez a sua inscrição também, colocou a sua candidatura, e mais recentemente o Ricardo Tripoli. 3 candidatos. Olha que beleza é a democracia, o valor da democracia. Isso é bom, isso é positivo. É isso que nós temos que também mostrar como valor aos nossos filhos e aos nossos netos. E eu digo sempre aos meus filhos, eu tenho 3 filhos, que aliás participam da campanha, me ajudam, quero que eles também façam militância partidária, porque eu entendo a importância disso. Eu faço isso desde pequeno, acho que para eles isso também é saudável. E discutem na escola, inclusive, com os professores, quando encontram professores lá um pouco petistas demais, eles discutem, fazem um embate positivo do diálogo com os seus professores. Isso é bom, isso é saudável.
Talvez muitos filhos, eu conheço muitos pais cujos filhos também têm que fazer esse tipo de enfrentamento na escola. Meus filhos não têm medo de falar não e dialogar abertamente. Eles não são briguentes, mas são filhos, na posição um pouco à semelhança do pai. E, obviamente, com a boa inspiração da mãe. Mas o que motiva a disputar a Prefeitura de São Paulo?